Desde já eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Apocalipse 4. Creio que o Senhor vai falar conosco nessa manhã, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós necessitamos. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu vou lendo. Amém? Os irmãos encontraram? Amém? Eu vou lendo, tá? Os irmãos só acompanhem. A minha versão é um pouquinho diferente de alguns. O meu título diz: O trono no céu. Depois dessas coisas, olhei adiante de mim. Estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda. Circuncidava o trono, ao redor do qual estavam os outros 24 tronos, e assentados nele havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém, irmãos? Podem se assentar? Eu vou ler só mais uma vez aqui a partir do verso 8. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Antes de eu começar a falar do capítulo 4 aqui do livro de Apocalipse, eu vou voltar aqui no capítulo 1 de Apocalipse, onde João, ele é tomado pelo Espírito. E o próprio Jesus, ele começa a ditar, a falar com João, o que João queria, o que Jesus queria que João passasse para a igreja. Eram 7 igrejas, então o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele ditou 7 cartas às igrejas.
E em cada uma delas, o Senhor, Ele tinha palavras de aprovação, condenação, advertência, exortação e, por último, a promessa. E eu acredito, irmãos, lendo esses capítulos, até o capítulo 4, antes de chegar ao capítulo 4, que o Senhor Jesus, Ele não estava falando só para a igreja de Éfeso, Tiatira, Ele não estava falando só para a igreja de Pérgamo, Ele não estava falando só para 7 igrejas passadas. Ele deixou 7 cartas para o que viria a acontecer com as próximas gerações, que somos eu e você. As igrejas, de como o processo que elas iam chegar, que elas iam passar, até chegar no grande dia. E dessas 7 cartas, 2 igrejas me chamaram muita atenção. A primeira delas foi a igreja de Éfeso. Eu vou ler com vocês aqui. No capítulo 2. Quem quiser acompanhar, fique à vontade, tá, irmãos? O Senhor, Ele manda escrever assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras. O Senhor, Ele está dando uma palavra de aprovação. Eu conheço as suas obras. Eu sei o que vocês estão fazendo. O seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova e que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Mas aí vem a palavra de condenação. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, a promessa: ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. A igreja de Éfeso, no passado, irmãos, eles faziam tudo para Deus com fervor. Eles serviam a Deus loucamente. Eles serviam a Deus à disposição. O que o Senhor falasse para eles fazer, eles faziam. Era uma chama que ardia no coração deles e não se apagava. Só que, conforme as gerações vão se passando, o legado ele pode ficar. Mas sempre alguma coisa se perde no meio do caminho. Notamos, vamos trazer para a nossa realidade, quando nós começamos ali na garagem da irmã Ilza, a gente era totalmente diferente. Tudo queimava mais dentro de nós. Tudo ardia mais dentro de nós. Nós se preocupávamos mais com aquele que está do nosso lado. Nós se preocupávamos mais com a obra. Nós estávamos mais à disposição do pastor. Nós queríamos mais cultos nos lares. Nós queríamos mais de Deus. Amém? Estou falando alguma mentira? Nós queríamos mais. Só que com o passar do tempo, o que aconteceu? Estamos todos aqui. Alguns, infelizmente, deixaram o caminho. Alguns mudaram de ministério. Alguns, por algum motivo, por alguma dor, abandonou o caminho. Mas a maioria de nós estamos aqui, com rostos novos ou não, mas alguns permanecem aqui. Mas cadê a chama do primeiro amor? Eu aprendi, irmãos, que sorriso não forma caráter de ninguém, não aperfeiçoa ninguém.
Eu aprendi, eu tenho 27 anos de idade, completei agora, mas eu tenho 27 anos de idade, e eu aprendi que os meus sorrisos e as minhas felicidades não me formaram. Até então eu era uma menininha pensando que o mundo era da Disney, pensando que tudo era amor, que tudo era flor, até que veio, irmãos, a tempestade me chacoalhou. Até que veio a tempestade e me fez ver que o que realmente importa é aquilo que eu carrego dentro de mim, é a presença de Deus. É uma coisa, irmãos, que ninguém vai tirar de mim, de você. É a presença de Deus. Você pode cair, você pode levantar. A presença de Deus, ela não pode sair de você. Se você pensa que o mundo, que viver para Cristo é uma terra plana, se você pensa que o caminho é reto, você está muito enganado. Irmãos, eu vou te alertar. O caminho, ele é assim. Ele sobe, ele desce, tem pedra, mas o que não pode sair dentro de você é a chama do primeiro amor. O que não pode sair de você, que nem saiu de Éfeso, e o Senhor, Ele é tão zeloso por mim, por você, por aquele povo. Ele é tão zeloso que Ele falou assim: mas vocês abandonaram o primeiro amor. Ele é tão zeloso, irmãos, que Ele exorta. Primeiro ele começa provando: olha, eu conheço as suas obras. Eu sei, Lila, que você é muito interessado nos seus estudos. Eu sei, Lila, que você é muito interessado em aprender a tocar todos os instrumentos da igreja. Mas, Lila, você abandonou o primeiro amor. Cadê o primeiro amor? Irmãos, aquilo que a gente faz só por um protocolo não significa que nós gostamos daquilo que fazemos. Quando a gente faz aquilo só por repetição, porque a gente tende a reproduzir o que nos é ensinado. Pode ser coisas boas ou ruins, mas cabe a mim e a você, cabe a mim e a você, a parar, olhar e falar assim: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? É isso que o Senhor quer me mostrar? É isso que o Senhor quer que eu faça? Irmãos, muitas vezes eu parei no meio do caminho, eu deixei de fazer aquilo que o Senhor queria, porque eu não perguntei para Deus se era isso que Ele queria. Eu não parei e orei e falei assim: Senhor, é isso que você quer de mim? É isso que o Senhor tem para mim? Eu não parei, eu apenas fiz. Mas aí, irmãos, um pouco para frente, eu vou garantir para o Senhor, para vocês, que eu quebrei a cara. Mas isso não foi tão ruim para mim. Foi muito bom, porque eu pude parar e ver aonde eu estava errando e me consertar. E eu não tenho vergonha nenhuma. Um dia, o inimigo tentou colocar na minha cabeça que eu era uma vergonha para minha família, que eu era uma vergonha para o meu ministério, que o trabalho que eu fazia com os jovens caiu tudo por terra por uma coisa que aconteceu na minha vida. Que tudo que eu fiz era em vão, que eu não era mais amada, que eu não era mais filha. Mas eu vou te falar uma coisa, irmãos, que uma vez que você é filho, você é para sempre filho. Seus pais podem morrer, mas você sempre vai saber que você foi filho da Simone e do Edson. Seus pais podem sair dessa terra, mas você sempre vai saber que você foi e é filho de alguém. Assim como você é filho de Deus. Assim como o Todo-Poderoso, Ele está aqui para falar assim: volte ao meu primeiro amor. Volte, porque eu sou um pai zeloso. E eu tenho uma promessa para vocês, uma promessa de vida eterna. Você sentará comigo à mesa. E é isso, irmãos. Nós não podemos deixar que a chama do primeiro amor acabe. Ela pode dar uma diminuída, mas ela nunca pode apagar. Ela nunca pode apagar. E aqui eu vendo as cartas que o Senhor, que Jesus falava para João escrever. Passou Éfeso, passou Esmirna, o Pérgamo, e Deus sempre falando, exortando nessa ordem, aprovando, condenando, advertindo, exortando
e por último a promessa. A última carta, que foi a Laodiceia, a carta de Laodiceia, o Senhor, Ele apenas reprovou. Ele só teve reprovação. E Ele colocou assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem é quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonha, nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependam-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui a carta de Laodiceia foi, na minha interpretação, claro que tem interpretações melhores, mas a interpretação que o Senhor me deu. Hoje em dia a gente vive correndo atrás de tantas coisas. Eu não só ouço, como eu presenciei muitas promessas sendo lançadas na vida dos jovens aqui da igreja. E eu glorifico muito a Deus por isso, porque realmente o Senhor foi aquele que mudou histórias. O Senhor foi aquele que deu, sim, condições, deu formações, deu coisas assim, irmãos, que nós nem imaginávamos. Porque quando minha mãe chegou aqui na garagem, a minha mãe tinha uma roupa, para vir em todos os cultos que tinham. Se o culto fosse de manhã, era a roupa. Se fosse à noite, era a mesma roupa. Se fosse de segunda a segunda, era a mesma roupa. E hoje, glória a Deus e aleluia, hoje, eu falei para minha mãe: mãe, quando você partir dessa para a glória, eu quero herdar suas roupas, porque eu adoro os lookzinhos da minha mãe. Eu falei assim: eu quero herdar seu guarda-roupa, mãe. Aí, mas é uma brincadeira, mas eu olho assim, irmãos, como um testemunho de vida. Antes a gente não tinha nada. E a gente buscava Deus com tanto fervor. E a gente era tão feliz e não sabia. Hoje em dia nós queremos fazer a melhor faculdade, ganhar o melhor salário, mas para quê? Já se perguntou? Eu comecei a fazer uma faculdade de licenciatura, língua portuguesa e inglês. Fiz os 4 anos da faculdade, paguei. Caro na época, que a gente não tinha dinheiro não, mas era caro, eu fiz. Só que quando chegou no último ano, eu só precisava fazer o TCC e entregar os estágios. O que eu fiz? Não fiz. E paguei 4 anos. Tudo bem, eu estava encantada com outras coisas, queria outras coisas, mas eu fiz os 4 anos de licenciatura. E depois, passou o tempo, enfim, eu comecei a fazer a faculdade de marketing. Glória a Deus, consegui. Mas quando eu pisei naquela faculdade, eu falei assim: Deus, eu estou pisando nessa faculdade, mas eu quero um propósito para a minha vida. Que eu vou entrar e vou sair daqui formada. Eu não aceito parar pela metade do caminho. São só 2 anos. Aí você pensa, 4 anos você estuda. Para uma faculdade de 2 anos é rapidinho. É mole. 2 anos. É muito fácil. Mas não é. No meu primeiro dia de aula tem aquele negócio lá.
do professor querer te conhecer, né? Ah, qual é o seu nome? O que você fez? Já fez alguma faculdade? Blá, blá, blá. E na época eu estava cuidando dos jovens. E eu tinha uma parceria muito, muito legal com o Vitinho. Tudo que eu precisava fazer sobre convite, cartaz, coisa de igreja, da chamada para a mocidade, eu falava, Vitinho, é nós. É eu e você. E eu ficava trabalhando nisso junto com o Vitinho. E o restante dos jovens iam fazendo outras coisas. Irmãos, aprenda uma coisa. Aprenda a delegar as coisas. Não retém o conhecimento só para você. Aprenda a delegar as coisas dentro da obra. Sabe que quando você delega as coisas, gera crescimento. Gera crescimento. As pessoas crescem quando você delega. Não quando você retém tudo para você. E aí eu falei assim, eu vou fazer marketing porque eu quero ajudar na obra. Isso daqui é o meu propósito. Eu quero fazer marketing porque eu quero desenvolver isso e isso na obra. Tá bom. Fui no meu primeiro dia de aula e eu falei assim, chegou minha vez de me apresentar. E eu falei assim, eu estou aqui, já fiz 4 anos de letra, mas eu estou aqui principalmente porque eu quero ajudar na igreja. Aí, né, as pessoas te olham assim, né, porque você está lá numa sala com mais de 50 jovenzinhos que não sabem por que estão ali, ou se sabem, eles nem estão ligando para você. E aí, eu fui ao banheiro e a menina pegou, olhou para mim e falou assim, você é a gospel? Eu falei assim, amém, eu sou a gospel. Quando você começar a fazer uma coisa, irmãos, queira fazer para a glória de Deus. Porque mesmo que você não use agora, no futuro ele vai precisar. E você vai poder ter para ensinar outras pessoas. Você vai ter para poder sobejar, para poder transbordar o celeiro de outras pessoas. Às vezes você olha para você e fala assim, ai, mas eu não sou nada. É no seu nada que o Senhor faz o seu tudo. E a igreja de Laodiceia alcançou um nível que eles estavam ali porque... Por quê? Já tinha tudo, já tinha dinheiro, já tinham riquezas. Só vou para a igreja. Mas as coisas de Deus não funcionam assim. Você pode ter tudo, mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Você continua sendo nada. Então, o que eu aprendi, irmãos, nessas 7 cartas que o Senhor, Ele escreveu, que Ele se preocupa comigo e com você. E se está aqui nesse livro, é para eu e você se apegar a essas palavras, como Ele disse para o João. Quem lê essas palavras, é só para quem lê e guarda, irmãos. Porque a única coisa que o homem não pode tirar de nós é o nosso conhecimento. E o nosso conhecimento sobre quem o Senhor é o maior de todos. É o maior de todos. Então, se você veio aqui no culto, uma coisa que eu também aprendi, o culto não é só lugar de pedir. Vir à igreja não é só pedir, é você entregar. É você entregar a sua perfeita adoração, você entregar o seu perfeito louvor, você entregar as suas mágoas, as suas frustrações. Não são só as coisas boas que você pode entregar para Deus, sim as suas coisas ruins também. Porque o Senhor, Ele fica feliz com quem é honesto com Ele. Não aquele que vem aqui por protocolo para falar assim, eu sou o santinho, eu sou o bonitinho. Não, o que usa palavras grandes, lindas, que você olha para a pessoa e fala assim, nossa, é uma enciclopédia. O que significa isso aí? O Senhor, Ele age na simplicidade, naquilo que você tem. E é aquilo que Ele te deu, é seu. E o que Ele te pede nessa manhã é volte ao primeiro amor. Reacenda aquela chama que um dia ardeu em você. Mas, irmã, é tão complicado porque eu estou sofrendo isso, eu estou sofrendo aquilo. Você não conhece a minha vida, irmãos, você também não conhece a minha vida. E eu garanto, se você sentar comigo 5 minutos e eu falar para você um pouquinho das coisas que eu passei por esses tempos, você também vai querer chorar comigo. Eu te garanto isso. Mas para mim, irmãos, nada mais importa do que a presença do Senhor Jesus. Nada mais importa.
Não importa o que eu perdi, o que está por vir é muito melhor do que eu perdi. O que está por vir é muito melhor do que eu perdi. Você já parou para pensar que às vezes você não perdeu nada? A única coisa que o Senhor ele fez foi te chacoalhar para você acordar? Você já parou para pensar nisso? Que o que você passa aqui de sofrimento não tem nada comparado àquilo que há de vir? Você tem noção que aqueles discípulos sofreram por amor a Jesus? Não, porque às vezes a gente só lê e a gente não sente na carne. Às vezes a gente vê o nosso irmão sofrendo, mas é muito melhor a gente deixar ele sofrer sozinho do que a gente ir lá e estender a mão. É muito mais fácil a gente falar assim: irmã, vamos orar por ele, só. E não se preocupar, irmãos. Às vezes você se preocupar, mandar uma mensagem para o irmão, perguntar se ele está bem, não significa que você está entrando na vida dele. Significa que você está se preocupando com ele. E que ele pode olhar para você e falar assim: eu tenho um ombro amigo. Eu tenho um ombro amigo. Às vezes o que a sua família não faz para você, o irmão da igreja vai fazer. Porque aconteceu comigo, irmãos. Aconteceu com a minha família. E aconteceu com várias pessoas aqui. Que às vezes os seus familiares te viraram as costas. Mas o irmão da igreja, da direita ou da esquerda, te estendeu a mão. E aqueles que não estenderam, não reclama não. Aqueles que te abandonaram, não reclama não. Agradece ao Senhor. Porque, irmãos, a própria palavra diz: pode um pai, pode uma mãe se esquecer de um filho, mas o Senhor, Ele não esquece de nós. O Senhor, Ele não esquece de nós. E aqui, quando eu cheguei no capítulo 4 e 5, o cenário mudou totalmente. Deus, Ele manifesta a sua soberania. Deus, Ele manifesta o teu poder e Ele mostra a João que Ele é soberano. Ele é soberano. Então Ele começa a mostrar a parte interna do céu para João. Ele começa a mostrar para João as coisas maravilhosas que nos esperam lá em cima. E sabe aqueles dias que você vem cansado do trabalho, que você não consegue nem dar um glória a Deus? Os 24 anciãos, eles não param de adorar ao Senhor. Eles não cansam. Eles adoram santo, 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 24 horas. Aqui a gente tem um relógio para contar 24 horas, mas lá no céu a gente não sabe como é. Mas eles adoram sem cessar. Eles adoram sem cessar. Eles lançam as suas coroas diante do Deus Altíssimo, poderoso, que criou todas as coisas para o prazer dele. E por ele, todas as coisas existem. Irmãos, você não é um erro aqui nessa terra. Você não veio errado. Você não veio porque você veio por acaso. Você existe simplesmente para a glória de Deus. Porque Ele quis que você existisse. Não importa se você tem mãe, pai, pai e mãe. Não importa se você não tem ninguém. Mas se você existe, foi para a glória de Deus. E quando o Senhor, Ele te criou com um único propósito: fazer de você um adorador. Um adorador de verdade, irmãos. Porque um adorador de verdade, ele tem marcas no seu corpo, ele tem cicatrizes, ele tem mágoas, ele tem tudo, mas ele está aqui adorando ao Senhor. A chama do primeiro amor não se apagou da vida dele. Ele está queimando, ele está ardendo, não importa o que está acontecendo, o mundo está caindo, mas ele está aqui. Ele está adorando, ele está buscando a perfeição, ele está buscando alcançar a promessa. Qual é? Se assentar ao lado do Mestre, se assentar ao lado do Rei dos Reis. E todas as vezes que eu leio essa parte, cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas, dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Irmãos, as minhas marcas não significam mais nada. Tudo que eu passo não significa mais nada, porque eu quero chegar lá.
Eu quero chegar lá. E eu quero ver você lá. Eu quero poder olhar para trás e falar assim: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Eu estou aqui porque valeu a pena eu sofrer. Valeu a pena eu me alegrar. Valeu a pena eu fazer tudo o que tinha que fazer. Mas valeu a pena porque o Senhor, Ele me escolheu para estar aqui. Irmãos, e quantas pessoas estão aí batendo cabeça aí fora, porque não aceitam esse caminho, porque quando você entra por esse caminho, você tem perdas. E muitas pessoas não querem perder. As pessoas hoje em dia, principalmente nessa geração, agora, elas não querem perder, elas só querem ganhar. E quando elas perdem alguma coisa, elas se frustram e abandonam, porque o mundo delas acabou. Mas nós que temos a verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo, o cabeça, tudo aquilo que perdemos, não há comparação àquilo que há de vir. Não há. Hoje em dia a internet tem iludido muitos crentes. A geração TikTok, a geração Instagram, a geração do corpo perfeito, da vida perfeita. Mas quando você olha para essas pessoas que na internet está sorrindo, as modelos top model, você olha para o seu corpo e fala assim: nossa, mas eu estou mais cheinha. Nossa, mas eu estou meio calvo. Estou perdendo um pouquinho de cabelo. Nossa, mas aquela ali é tão feliz. Você não sabe qual é a real vida dela. Porque tempos depois, você vai ver que eles se afastaram das redes sociais porque entraram em depressão. Porque os seguidores deles estão detonando eles na internet. Porque isso acontece. O homem, ele tem o poder de te levantar, mas também de te derrubar. Então, se você está firmado nessas coisas, você não está firmado em lugar nenhum. A melhor coisa que tem é você se firmar naquele que te criou. Aquele que te fez para você adorar. E é a única coisa que Ele quer de mim e de você, adoração. Ele não pede mais sacrifícios como no Antigo Testamento, que para você se purificar, perdoar os pecados, você precisava separar o seu melhor animal, a sua melhor primícia, para poder queimar no altar para o Senhor Ele perdoar. Não, Jesus veio para quebrar todo esse protocolo, para te dar acesso livre ao Pai, para te dar acesso livre. O véu do templo se rasgou, irmãos. Você tem acesso livre a Deus. Você tem livre acesso a Deus. E quando eu olho para esse cenário, eu falo: Senhor, muito obrigada pela sua vida, pelo Senhor ter morrido por mim e por todos nós, mesmo sendo ingratos, sendo pecadores, mas muito obrigada, Deus. Porque sem a vinda de Cristo, irmãos, nessa terra nós não estaríamos aqui. E como a irmã Vilma disse, viver é tão bom, mas viver para Cristo é melhor ainda. Viver é tão bom, mas viver para Cristo é melhor ainda. Viver para Ele é melhor ainda. Ah, mas está doendo, está chorando. Mas viver para Cristo é melhor ainda. Você poder deitar e falar assim: Senhor, muito obrigada porque o Senhor me guardou. Muito obrigada porque a minha família está debaixo da Tua proteção. Muito obrigada, Senhor, porque o alimento o Senhor proveu. Muito obrigada, Senhor, porque no meio de muitos desempregados, o Senhor me deu e proveu na minha mesa. Irmãos, esse tempo eu estava vendo uma atleta que ela ficou paraplégica. E ela falando da dificuldade que ela tem de fazer um simples xixi. Olha só. Às vezes a gente é tão ingrato que as coisas simples que Deus deu pra gente, a gente não consegue agradecer. As coisas simples. Ir ao banheiro, gente, é uma necessidade simples. É uma coisa simples, que a gente faz simples. Mas você já pensou se aquele negócio simples você perder? Ano passado eu peguei o Covid
E a primeira coisa que sumiu de mim foi o olfato e o paladar. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Você não sentir gosto da comida que você mais gosta e nem o cheiro. Que coisa horrível. E quando voltou, eu falei assim: Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Deus. Porque agora eu sinto gosto e sinto cheiro. E é uma coisa tão simples. E a gratidão é uma forma de você também adorar o Senhor. O Senhor, Ele quer adoração nos simples detalhes, irmão. Às vezes você pode estar lá no seu trabalho e você não gosta de fazer aquilo, mas tente achar uma forma de você fazer com gratidão e adoração ao Senhor. Porque todas as capacidades humanas que nós temos, foi Ele que nos deu. O Senhor, quando nos fez, Ele fez de acordo com o que Ele é. Ele é. O Senhor, Ele sente prazer. O Senhor, Ele toca. O Senhor, Ele tem tato, Ele tem olfato, Ele tem tudo que nós temos. E até a nossa capacidade de pensar, nós adquirimos dEle. E Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade, só isso. Então, nessa manhã, é o que eu quero deixar para a igreja. Adora o Senhor. Eu não sei aonde te doeu, aonde você caiu, aonde você se sentiu frustrado, que te fez sair do caminho, que te fez abandonar o caminho. Mas eu vou te falar uma coisa: não é o fim. Não é o fim. Não sei se foi uma morte, não sei se foi uma decepção. Às vezes essas coisas param a gente mesmo. E a única pessoa que tem a capacidade de te parar, irmãos, é você mesmo. Sou eu mesma. O pastor não pode te parar. O irmão do lado não tem o poder de te parar. Ninguém tem poder de te parar, a não ser que você queira parar. Porque enquanto você tiver o fôlego de vida que o Senhor te dá, o fôlego de vida que o Senhor, Ele sopra em você todos os dias, Ele fala: continua. É uma história todos os dias que você está reescrevendo. E Ele fala: continua. Todos os dias que você levanta, quando você abre os seus olhos, Ele fala: é mais um dia que eu estou escrevendo uma história nova para você. Não é só mais um dia que você está vivendo na terra, não. Não. É uma nova história. É uma nova história. Enquanto tiver 3 pontinhos, a história continua. Lembra quando você vê o término do filme? Que o filme tem o fim, 3 pontinhos? Você sabe que aquela história não acabou. Ela vai continuar. Aí você vai esperar o próximo filme. E enquanto nós estivermos aqui, nós somos igreja do Senhor. Viemos aqui para adorar o Senhor. E eu te convido a ficar em pé nesse momento. Eu já vou entregar. E eu convido a você a adorar o Senhor. Adorar o Senhor com tudo aquilo que você tem. Com o seu melhor glória a Deus. É o seu melhor aleluia. Todas as vezes que eu vejo, hoje a irmã Rose não está aqui, mas todas as vezes que eu olho a irmã Rose, eu falo: é assim, Deus, que eu quero chegar na minha velhice. Com as mãos erguidas, em sinal que eu estou me rendendo a Ti. Em sinal que eu estou adorando a Ti, porque eu tenho fôlego de vida. Em sinal que a minha vida, Senhor, independente de qualquer coisa, ela é Tua. E nós vamos louvar ao Senhor. Eu ia louvar um hino que eu pedi para André tirar, mas aí a gente vai louvar esse. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. O seu lugar e o meu lugar é aqui, diante da presença de Deus. O meu lugar é aqui, irmãos. O meu lugar é servindo a Deus. O meu lugar é servindo a Cristo. Eu não me imagino fora. Eu não me imagino fora dessa presença. Ah, mas Bruna, você fez isso, fez aquilo. Irmãos, quando nós dobramos o nosso joelho. Uma vez eu cheguei no meu quarto, o inimigo ele tinha abusado tanto da minha mente, falando que eu não tinha mais valor, que eu não era filha, porque isso e aquilo. O inimigo estava abusando tanto da minha mente, que eu cheguei no meu quarto, peguei uma cadeira e falei assim: Senhor, senta aqui.
E eu sentei na minha cama e o Senhor sentou aqui na minha frente. E eu falei para Deus: Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. Senhor, eu fiz aquilo outro. Senhor, eu sou assim, eu sou assim. Eu tenho um olhar de inveja. Irmãos, não é pecado. O Senhor gosta que você seja sincero. Quando você olha para Ele e é sincero, não só nas coisas boas, nas ruins também. Senhor, eu olho com um olhar de inveja do meu irmão. Eu tenho uma soberba. Eu sou soberbo. Senhor, eu sou arrogante. Eu sou teimosa. Senhor, eu fiz isso, isso e isso. Mas diante de Ti agora eu me arrependo. Eu me arrependo, eu peço perdão, Jesus. Porque eu não quero fazer que o Teu sacrifício por mim seja em vão. Não, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Então, irmãos, pega uma cadeira no seu quarto. Entra no seu quarto, pega uma cadeira. Fala que ali o Senhor, Ele está. Conversa com o Senhor tete a tete. Olha nos olhos dele e fala assim: Senhor, estou falhando nisso, pecando nisso. Me corrige. Porque como a palavra do Senhor fala, Ele corrige aqueles que o amam. Ele corrige aqueles que Ele ama. Então eu e você somos amados do Senhor nessa manhã. Eu e você somos amados do Senhor. Amém? Então nessa manhã você vai adorar ao Senhor. Eu não sou cantora, não sou pregadora, mas eu sou um instrumento do Senhor. E você vai adorar o Senhor nessa manhã de todo o seu coração. Aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome. Aleluia, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Aumenta Teu fogo em nós, Pai. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória, glória.
Diga que Ele é santo nessa manhã. Santo, 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 santo. Aplauda o Senhor nessa manhã. Aleluia, porque Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ele é santo, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia, Deus. Santo Jesus. Aleluia, eu agradeço a oportunidade. Amém. As palmas louvem ao Senhor.